Muito bem, nós estamos de volta. Acho que você estava falando quando eu pedi que encerrasse. Exatamente. Nós tocamos no aspecto da cobrança, da exploração, do peso, atualmente falando, seria da carga tributária que o povo precisava devolver. Baseado nessa perspectiva, padre, muitos comentadores, inclusive exegetas, lançam aquela feliz ou infeliz ideia de um Jesus revolucionário, inconformado, profundamente crítico a um sistema que cobrava, oprimia e fomentava a desigualdade. O que o senhor teria a nos dizer sobre isso? Esse quadro de Jesus, um judeu, um Jesus de esquerda, para usarmos uma terminologia moderna, é um quadro absolutamente irreal. É o retrato de um exegeta de esquerda. É aquilo que ele gostaria que Jesus fosse. Jesus nunca fomentou um golpe de Estado, Jesus nunca proferiu uma palavra dura com relação aos romanos, Jesus nunca agiu como um revolucionário e nunca perpetrou qualquer violência. Quando no Horto das Oliveiras tentaram uma resistência inútil, o que foi que ele disse? Mete a espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não hei de beber? Está vendo? Esse é o Jesus verdadeiro, não era absolutamente revolucionário. Agora, quais eram as relações entre Jesus e os romanos? Se é que houve alguma, nunca saberemos. Jesus, em primeiro lugar, sabia falar latim. Os romanos não sabiam falar aramaico. Jesus sabia falar latim? Provavelmente não. Acredito que não. Jesus falava fluentemente grego, como Paulo? Talvez o grego do comércio, né, da troca. 3, 4, 5 palavras, como muitos de nós falamos inglês, mas não passo de 4, 5 palavras de ocasião. Está vendo? Eu acredito que Jesus não saísse bem fora da língua pátria, que era o aramaico, e conhecesse o hebraico também, uma espécie de dialeto, não é? Por causa das escrituras escritas, todas elas em hebraico. Fora dessas duas línguas semitas, eu não acredito que Jesus falasse outra língua, não era bilíngue como Paulo. Mas isto aqui, que relação Jesus teve com os romanos? Talvez nenhuma. Por quê? Os romanos alguma vez pisaram em Nazaré? O que iam fazer lá em Nazaré? Eles tinham os agentes locais para arrecadar impostos. E, de resto, os romanos eram poucos. Quando nós falamos de soldados romanos e que Jesus foi pregado na cruz pelos romanos, é preciso tomar cuidado. Não foi pregado na cruz nem por italianos e nem por gente nascida em Roma. Quem eram esses romanos, entre aspas, que auxiliavam Pôncio Pilatos? Eram recrutas da própria região, sobretudo da Síria e da Palestina do Norte, e certamente que prestavam... Judeus, né? Não, judeus não, claro que não. Não, mas não eram judeus de nascimento? Não eram judeus. Não eram judeus. No território? Não, eram gentios, eram pagãos da Síria, que não era Palestina, ou então de regiões da Palestina que estavam mais dominadas por estrangeiros que por romanos, que por judeus. Estes eram recrutados para o serviço de Roma. Roma não iria chamar judeu de jeito nenhum para lutar contra os judeus. Seria um paradoxo, um absurdo. Seria a mesma coisa que Israel hoje. Em Israel existem palestinos, existem árabes, de cultura árabe, com passaporte israelita ou israelense, com direitos israelenses e tudo. Em Nazaré, na Galileia, existem. Mas eles não vão para o exército de jeito nenhum.
De maneira nenhuma Israel vai chamar um palestino ou um árabe de cultura, ainda que seja israelense de cidadania, para participar do exército. Aí só judeus. E estes soldados eram bem remunerados, será? Viviam uma vida de caserna, não é? Uma vida militar. Os soldados de hoje são bem remunerados? Se os de hoje não são, imagina os de antigamente. Eles eram obrigados, era uma espécie de serviço militar. Não é que ficassem também a vida inteira no exército, mas eram obrigados a servir durante um certo período e muitas vezes perdiam a vida. E era por isso que havia muitas mulheres jovens viúvas. Mulheres desses soldados que nas guerras, nos choques, acabavam perdendo a vida. Bem, mas isso me fez sair de onde eu estava. Me faz voltar ao leito, por na favor. figura do sinédrio. O sinédrio dos tempos de Jesus era este conselho feito de escribas, aristocratas, talvez, mas isto é duvidoso, um outro escriba fariseu, que detinham algumas questões religiosas, ou as diversas questões religiosas, e algumas questões de menos importância que os romanos lhes delegavam. Reuniam, provavelmente num local adjacente ao templo, não dentro do templo, e durante a época em que eram chamados a se pronunciar ou proferir uma sentença sobre alguma coisa. Existe um texto judaico, mas do século III da nossa era, chamado Mishnah. Já ouviu falar? Sim. Na Mishnah. A Mishnah tenta pôr um pouco de ordem em todo esse sinédrio, na validade das sessões, aonde, que horários, se de manhã ou de noite, mas a maioria dos exegetas não aceita que a Mishnah recolha informações do século I. Porque ela é tardia. Ela é bem mais tardia. Ela é do século III. Ela é de 200 e tantos anos depois da destruição de Jerusalém. Então, este era o sinédrio. Agora, uma outra questão. Quem foi culpado pela condenação de Jesus? Eis a pergunta. Claro que quando a gente faz uma pergunta dessa, muitas vezes nós já estamos banhados pelo dogma cristão que diz que todo homem e mulher carrega a culpa pela morte de Jesus. Ou o contrário, que Jesus morreu por todos. Que Jesus morreu por todos. E ainda pegam lá a incisão no letreiro, né? Em grego, em hebraico, em latim, etc., para dizer que todas as nações são responsáveis, mas é uma teologia não, tardia. É boa a teologia, mas isto não é uma boa teologia. É teologia cristã. Jesus morreu por todos. Potencialmente por todos. Se alguém não aceitou a morte de Jesus para si, se alguém a vanificou, aí é por conta dele. E o contrário, que todos têm responsabilidade, teologicamente falando, no processo da morte de Jesus. Não, aí eu já distinguiria. Eu distingo, em primeiro lugar, culpabilidade de responsabilidade. O sinédrio era composto de muita gente. Havia, nesse meio, fanáticos que gratuitamente não toleravam Jesus. Gratuitamente não o toleravam. Não queriam vê-lo. Queriam que desaparecesse. Havia um segundo grupo que era favorável a Jesus, que deixaria Jesus continuando a fazer o que fazia.
Um terceiro grupo de pessoas que condenaram Jesus em boa fé, julgando prestar um serviço a Deus. Portanto, o Sinédrio era uma mistura. Jesus tinha ou deveria ter alguns defensores, mas, ao que tudo indica, teve muitos acusadores. Os opositores superaram os defensores, né? Parece que esta é a resposta que mais se aproxima da realidade dos fatos. Há aqueles fanáticos que não toleravam sequer a presença de Jesus e que o condenaram sem medir a fundo o que estavam fazendo e sem pensar com serenidade e com imparcialidade. A estes nós podemos falar de culpabilidade. Estes são culpáveis. Agora, aqueles outros que agiram em boa fé, julgando prestar serviço a Deus, a estes eu prefiro falar de responsabilidade. O nosso programa está no fim e nós não terminamos ainda de falar sobre tudo, mas nos propomos a voltar na próxima semana. Muito obrigado pela escuta. Agradecemos a você pela participação, pelo empenho. Deus o abençoe. Boa semana.